Fala galera! Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a função quadrática, tá bom? Então a gente vai continuar ali no caminho do estudo das funções. A gente passou pela função afim e chegamos nela, a função do segundo grau, a função quadrática. Bom, dentre os fatores que motivaram o surgimento da função quadrática e o estudo dessa função, destacam-se dois. O primeiro fator foi de tentar explicar o movimento em queda livre de um corpo. E o segundo fator foi de tentar explicar e entender a trajetória de uma bala de canhão. E todos esses motivos ocorreram principalmente durante o Renascimento, tá certo? Bom, mas no nosso dia a dia, será que a gente encontra função quadrática no nosso cotidiano? Às vezes a gente nem percebe, olha só. Aqui a gente tem a prática de alguns exercícios, por exemplo, o basquete. Quando a gente vai arremessar uma bola de basquete, o que acontece com a bola? Que comportamento que ela tem? Ela tem um comportamento de parábola, tá certo? Então isso também determina uma função quadrática. Quando a gente vai ou chutar uma bola, ou jogar, ou arremessar uma bola, também ocorre aqui, ó, uma trajetória no formato de uma parábola, tá certo? E aqui ao centro a gente tem uma estrutura de uma ponte, onde a gente também tem aqui a presença de parábolas na estrutura dessa ponte, né? Então ali na parte de engenharia civil ocorre o estudo também, né, de funções quadráticas, funções de segundo grau, atrelado aí à resistência de materiais, tá bom? Então eu queria que você visse que sim, a função quadrática está presente no nosso dia a dia, muito mais do que a gente consegue observar, tá certo? Bom, mas qual é a cara de uma função quadrática? A função quadrática ou função do segundo grau, ela é expressa por essa forma genérica aqui, ó. Eu tenho um f de x igual a x ao quadrado, então eu tenho um índice aqui, ó, um expoente ao quadrado, por isso que a gente chama ela de função do segundo grau ou função quadrática, por causa desse termo aqui, ó, mais bx mais c. Comparando, eu vou colocar aqui em cima uma função afim do jeito que você já conhece, ax mais b. Lembra que era assim? Então, olha só, uma função afim, ele tem dois termos, certo? O primeiro termo aqui é o termo do x, que é dependente da variável x, e o segundo termo era o termo independente. Comparando com a nossa função quadrática, olha só, a função quadrática ganha um termo a mais. Ela ganha esse termo aqui, ó, com expoente 2, tá bom? Então, isso que vai determinar aí uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, olha só, o a, o b e o c são números, continuam sendo números, igual na função afim. Lembra que o a e o b eram números reais, do conjunto dos reais, só que agora, para que seja uma função quadrática, o a não pode ser zero, o a tem que ser diferente de zero, porque perceba, se o a for zero, todo esse termo aqui, ó, ele se anula. E quem que sobra? Bx mais c. Então, daí seria uma função do primeiro grau, uma função afim, tá bom? Então, por isso que o a ele não pode zerar, tá certo? Então, agora a função quadrática, a gente vai ter três termos. É possível, prof, uma função quadrática ter dois termos? É possível, a gente vai chamar de uma função do segundo grau incompleta, tá bom? Mas a gente vai ver lá pra frente, tá? Mas o termo ao quadrado sempre deve existir, tá bom? A gente vai ver lá pra frente que pode ser que esse termo aqui, ó, seja nulo. Ou esse termo aqui seja nulo. Mas esse termo aqui nunca será nulo, tá bom? Porque esse termo é ele que determina uma função quadrática, tá bom? Então vamos lá. Olha lá. No assunto de função quadrática, você já sabe, você já estudou que uma equação do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, tá certo? E a parábola pode aparecer de duas formas, com a concavidade voltada para cima, então ó, a abertura aqui ó, do gráfico é a nossa concavidade, e ela está voltada para cima, então ela pode aparecer dessa forma, ou ela pode aparecer dessa forma, com a concavidade voltada para baixo. Quando ocorre uma e quando ocorre a outra? Olha só, vou colocar de novo aqui a função do segundo grau, do jeito genérico, né? Ax quadrado mais bx mais c. Bom, para a gente determinar quando que a concavidade é para cima ou para baixo, quem que a gente tem que olhar é esse coeficiente aqui, ó, o coeficiente A. Ele vai ser muito importante, a gente vai analisar o sinal dele. Se o sinal desse coeficiente aqui for positivo, ou seja, maior que zero, por isso que eu coloquei aqui para você, maior do que zero, a gente tem que a nossa
que o nosso gráfico da função é com concavidade voltada para cima. E se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, eu gosto de fazer esse desenho aqui, ó, de uma carinha. Então, o coeficiente A, quando é positivo, a gente tem a carinha de feliz, concavidade voltada para cima, certo? E o coeficiente A, quando ele é negativo, a gente tem a carinha triste, a concavidade voltada para baixo, tá bom? Legal? Então, olha só. Zeros da função raízes é o nosso próximo tópico dentro da função quadrática. Zero da função ou raízes são os valores de x que eles anulam a função, tornando a função igual a zero, ou seja, o f de x igual a zero, ou seja, y igual a zero. Ó, f de x e y é a mesma coisa, tá? Não se confunda, tá bom? Através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Então, peraí, olha só. Quando a gente estava lidando lá na função afim, a função do primeiro grau, eu vou colocar aqui, eu sempre vou comparar com a função afim, porque é algo que você já sabe. Então, f de x igual a x mais b. Quando eu pedia o zero da função, ou a raiz dessa função aqui, o que você fazia? Você lembra? Você zerava o f de x. E daí você ia encontrar lá os valores de x que zeravam a função. Lembra que você fazia isso? Graficamente, o que significa para você, né? O que significa quando eu peço o zero da função de uma função afim? Graficamente, eu estou pedindo para você o seguinte, ó. Qual é o valor? Opa, voltou aqui. Eu estou pedindo para você qual é o valor de x quando o y é zero. Eu estou pedindo exatamente esse ponto, porque nesse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto P. Vou ver as coordenadas desse ponto. Você sabe o x dessa coordenada? Não sabemos. Mas qual é o y desse ponto? Eu sei que o y é zero. Então, por isso que você vai lá no lugar do y e você zera. Porque zerando o y, você vai encontrar o x. E o zero da função é exatamente onde a função intercepta o eixo x. Tá bom? Exatamente assim, tá? Então, esse daqui é o estudo do zero da função para a função do primeiro grau. Qual seria o estudo do zero da função para a função do segundo grau? Vai ser a mesma coisa. Então, olha só, imagina aqui o plano cartesiano. E eu vou desenhar uma função do segundo grau aqui para você qualquer, tá bom? Vou colocar com cavidade voltada para cima. Toda vez que eu pedir para você o zero da função, eu estou fazendo a seguinte pergunta, ó. Quais são os valores de x aqui, ó, onde a função intercepta o eixo? Quais são os valores de x aqui? Ou seja, quais são os zeros da função? São esses valores de x aqui que eu estou perguntando para você. É eles que você vai encontrar. Mas, no caso da função quadrática, a maneira de você encontrar esses valores de x aqui é resolvendo a Bhaskara, tá bom? Vamos lembrar então da Bhaskara? Olha só. X, ou seja, a Bhaskara vai me dar os valores de x através da fórmula menos b mais ou menos raiz de delta, eu já coloquei direto aqui para você, tá? Quem gosta de fazer separado, sem problema, esse daqui é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Quem são essas letras A, B e C? São os nossos coeficientes, lembra? Então, olha só, vamos colocar aqui uma equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c, tá bom? Então, olha só. O A da minha fórmula de Bhaskara é o coeficiente que multiplica o x². O B da minha fórmula de Bhaskara é o coeficiente, ou seja, o número que multiplica o x. E o C é o nosso termo independente, é o nosso número que está aqui, ó, sem x, sem nada, é o termo independente, tá certo? Então, eu queria que você relembrasse isso da equação de Bhaskara, tá? Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais aplicado para você? Olha só, uma empresa que produz calçados tem o seu lucro mensal determinado pela seguinte função. Ah, olha que legal! É um exemplo com uma aplicação de uma empresa. Então, olha só, a empresa ela tem lucro, né? E esse lucro é determinado por um tipo de função. E essa função é de que tipo? Função do segundo grau, né? Olha só, o meu expoente aqui, ó, segundo grau, tá certo? Que legal, então, né? Uma aplicação aqui da função quadrática. Então, tudo bem. L é o lucro em reais
E X é o número de sapatos que são produzidos, tudo bem. Qual o número de sapatos, ou seja, qual o X, olha, tá querendo saber qual o número de sapatos, então qual é o X? Para se obter lucro zero. Então, ele quer que no lugar do L aqui, ó, eu coloque como número o zero, porque ele quer obter nada de lucro, quer zerar. Quantos sapatos eu tenho que produzir para o meu lucro ser zero, tá bom? Então, é essa conta que a gente vai fazer. Eu vou repetir a minha função e agora eu vou igualar a zero, porque no lugar do lucro eu vou colocar zero, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó, menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600 igual a zero, tá bom? Eu coloquei igual a zero do lado direito. Se você quisesse fazer assim, ó, colocar o igual a zero aqui, ó, daria na mesma, tá bom? É só um jeito padrão de escrever, tá? Equação igualada a zero. Vamos determinar, então, os coeficientes? Eu sempre gosto de fazer assim, antes de colocar direto na equação de Bhaskara, na fórmula de Bhaskara, né? Então, o A dessa equação vale menos 1, concorda? É o coeficiente, que é o número que multiplica o x ao quadrado. O B vale 100. E o C vale 1.600. Depois que você fez isso, é muito difícil você errar, tá? Então, essa daqui é uma dica para você, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4AC. Eu faço direto, tá? Se você quiser calcular o delta antes, sem problemas. Sobre 2A, tá bom? Agora, vamos só substituir. X igual menos B. Tá? Então, vai ficar menos 100, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, então vai ficar 100 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 1.600. 1.600. Tudo isso dentro da raiz. E tudo isso dividido por 2, que multiplica A. E o nosso A é menos 1. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer a continha. Vou fazer aqui desse lado. X igual menos 100, mais ou menos, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é a mesma coisa que 10.000, tá bom? Menos 4, que multiplica menos 1, dá 4 positivo. E 4, que multiplica menos 1.600, dá menos 6.400. Então, olha lá a regra de sinal. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Fecha a raiz. Tudo isso sobre 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, x igual, repete o menos 100 mais ou menos. Vamos fazer a continha, então. 10.000 menos 6.400. Se você fizer a continha, vai dar 3.600 dividido por menos 2, tá certo? Então, agora a gente vai ter que tirar esse 3.600 da raiz. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 3.600. É uma raiz exata. E ela dá 60, tá certo? Sobre menos 2. Agora sim, toda a Bhaskara, ela vai nos dar um x1 e um x2. Ou x' e x duas linhas, né? Como você preferir. Eu vou ter como x1 e x2, tá bom? Por que ela vai dar dois resultados? Por causa desse mais ou menos, tá? Então, eu vou começar com o mais. Então, vai ficar assim, menos 100 mais 60 dividido por menos 2. Menos 100 com mais 60 dá menos 40. Dividido por menos 2 vai dar 20 positivo, certo? E agora, vamos para o x2. Menos 100 com menos 60, dividido por menos 2. Menos 100 com menos 60 dá menos 160, dividido por menos 2. 160 dividido por 2 vai dar 80, tá? Então, os valores, né, como resultado do nosso primeiro exercício, o número de sapatos para obter lucro zero vai ser 20 e 80. Certo, galera? Então, com essas duas respostas aqui, se a gente fosse plotar o gráfico, né, só para ter uma ideia desse gráfico, dessa parábola, seria mais ou menos assim, ó. Olhando aqui o nosso coeficiente A é negativo, então a concavidade da parábola é voltada para baixo, tá
tá certo? E os zeros da minha função, ou seja, os valores de x que zeram o y, 20 e 80. Então, seria aqui, ó, nesse pontinho seria o meu 20 e nesse pontinho seria o meu 80. Beleza, galera? Então, na próxima aula, mais exemplos de função quadrática.